Grande Jornal Regional. Entrevista. Bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes, telespectadores, afinal, estamos em vários canais, YouTube, site, aplicativo, e agora vamos para mais uma entrevista com os candidatos a prefeito aqui da nossa cidade de Canela. Você já bem apresentou a nossa convidada do dia, a enfermeira Cristina. Já quero dar bom dia para a enfermeira. Tudo bom, Cristina? Bem-vinda. Muito obrigado mesmo por esse convite e é muito bom estar aqui falando para a comunidade canelense. Bom, junto comigo, nesse importante processo, nossos dois convidados aqui pela Clube. Primeiro, quero dar bom dia para Anne Miller, Anne Grau Miller. Tudo bom, Anne? Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Márcio, Felipe. Bom dia, candidata. Obrigada. Felipe Oliveira, nosso colunista aqui do jornal, sempre presente, já de longos tempos também, conosco aqui nessa sabatina. Bom dia, candidata Cristina, bom dia, Anne, bom dia, Márcio, bom dia ao pessoal que está aqui nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês e a cada 2 anos, né? A gente entra nesse círculo e é muito legal, eu gosto muito de participar e trabalhar junto com vocês nessa cobertura. Bom, antes de começar com as perguntas dos nossos colunistas, articulistas e amigos também, enfermeira Cristina, eu queria começar com as suas considerações iniciais. O porquê a Cristina quer ser prefeita da cidade de Canela? E vou te perguntar, e por que não? Posso te dizer que eu sou uma pessoa responsável, comprometida, administradora, também sou empresária e considero, sim, que como mulher, agora eu vou falar como mulher, tenho competência para o cargo. Perfeito. Perfeito. Agora vamos começar com os nossos colunistas. Pela minha ordem aqui, deixa eu pegar o meu... A Anne vai começar com a sua pergunta e aí a gente vai seguindo aqui com o nosso bate-papo. Candidata, minha pergunta é sobre segurança pública. A gente tem vivido meses aqui em Canela que o tema tem vindo cada vez mais à pauta, por motivos óbvios. Sim. Eu imagino que seja uma preocupação dos nossos ouvintes, dos eleitores, propostas concretas em relação à segurança pública do município. Nós tivemos nos últimos meses, enfermeira Cristina, uma perda significativa do número de policiais, principalmente da Polícia Civil aqui de Canela, e em relação ao nosso plantão. Então, hoje em dia, a população canelense não consegue mais registrar, por exemplo, uma ocorrência fora do horário ou em final de semana, porque nós perdemos o plantão aqui na delegacia. Além disso, nós tivemos algumas intercorrências e a minha pergunta em específico é sobre a questão da estrutura, como trazer mais estrutura para a segurança pública do município, das polícias que nós já temos. Eu sei que no seu plano de governo a senhora fala em equipar mais a guarda municipal, enfim. Isso. Mas eu gostaria de saber em relação à Polícia Civil, a Brigada Militar, que já tem... essa expertise que são feitas para isso, de que forma trazer mais estrutura para nossas polícias e de que forma dar segurança para o canelense que quer usufruir da Praça João Correia. E por várias gestões a gente tenta dar uma ocupação ordenada para aquele espaço, mas infelizmente ainda não conseguimos. De que forma a senhora pensa em fazer isso? Vamos começar pela Praça João Correia, né? Eu acho muito pertinente a sua pergunta, porque hoje a segurança está, né, para nós aí, com todos esses adventos que aconteceram na nossa cidade, por falta de segurança e menos efetivos no município, nós pensamos em uma parceria público-privada, trazer junto os empresários para que a gente consiga trazer mais brigadianos para a cidade, achar um incentivo que consiga trazer, né, o Mocovi, que é muito importante, a gente tem que trabalhar junto com eles, implementar ações junto com o Mocovi, trazendo mais brigadianos junto com a polícia. E, claro, num plano de governo, coloquei lá a polícia implementar ações da guarda municipal, não necessariamente armada, né? A gente não está falando de armas de fogo aqui. Quando eu falei isso, até falei no debate. E eu acho importante, sim, essa guarda armada estar ali na praça. E a praça não é só um problema da segurança. Eu acho que é um problema público, do sistema público, né? Da assistência social e da saúde.
Se a gente trabalhar junto com essas entidades, a gente consegue resolver aquele problema. Porque como é que eu vou tirar essas pessoas que estão ali na praça? Não é só a segurança que vai tirar aquelas pessoas que estão ali, né? São usuários de droga, alcoolistas, que ficam abordando as pessoas. Isso é muito chato para o turista e para nós canelenses, que queremos passear, tomar um chimarrão, levar a criança nessa praça, o seu filhinho para brincar ali, né? Então, se a gente tiver um trabalho junto, em parcerias, com os empresários, serviço social, com a prefeitura, né, com a brigada, a gente consegue ter um plano de contingência, vou dizer um plano de contingência mesmo, né, que tire essas pessoas e dê um destino correto para elas. Ali precisa de tratamento intensivo, né? E, claro, em volta da igreja, vamos falar do que ocorreu perto da igreja. Se tivermos uma guarda armada ali, mais efetivo e mais brigadianos, as pessoas vão ter segurança. O canelense tem segurança para vir para cá, né? Para vir para o centro. E o turista, a gente tem que pensar no turista também, que saiu nas redes sociais, né, o que aconteceu ali. Então ficou muito feio para nós. E isso afastou um pouco o turista. A gente tem que trazer de volta esse turista, mas com segurança. Mas a senhora entende que a segurança pública é muito mais do que a questão ostensiva do policiamento, que claro que é super necessário, mas que a gente precisa de ações preventivas também. Na educação. Educação, claro. Lá na escola, o pessoal, a brigada já faz esse trabalho de ir na escola, de falar várias coisas bacanas, né? Nós, junto com a educação e a saúde, eu vou puxar sempre a saúde e a educação, porque quem tem educação tem saúde, né? Então, a gente vai nas escolas e é um plano nosso. Trabalhar junto nas escolas a segurança, desde os pequenininhos, né, até o ensino médio e fundamental lá para cima. Candidata, ainda sobre a questão da segurança pública, né? A senhora fala de educação e tudo, mas a gente tem um problema que não tem como tapar com a peneira, que é a questão do tráfico de drogas. E hoje, muito complicado, a gente vê algumas mortes relacionadas a essa guerra de facções. A gente tem um presídio que está superlotado e que recebe gente de diversas outras comunidades. Como lidar com isso, com a superlotação do presídio, com essa parte toda da guerra de facções? Como quase que pedir ajuda para alguém para resolver isso? Pedir ajuda, sim. Eu acho que nós temos que trabalhar em parceria com os municípios próximos. Gramado, São Chico, porque o nosso presídio recebe presos do estado todo, né? E nós somos responsáveis por esse preso. E lá de dentro do presídio eles acompanham, comandam as facções, né? Então nós precisamos ter mais pessoal da SUSEP. A SUSEP aqui é muito pouquinho, o pessoal que trabalha ali. Eu sei porque eles levam os pacientes nos postos de saúde pra gente e a gente sempre tem um problema com isso também, né? Então nós precisamos trazer efetivos, pessoal do Estado, em parceria com o Estado, e volta a falar, junto com os empresários, junto com o Mocovi, junto com a Brigada, tentar trazer mais incentivos para que venham mais pessoas para trabalhar. Agora, quanto às drogas, se a gente não trabalhar a educação, a gente não vai diminuir isso, porque as pessoas vieram morar em Canela. O pessoal veio de fora, nós temos gente de Tramandaí, eu faço visitas domiciliares, eu sei, eles falam, eu sou de Tramandaí e eu sou traficante. Eles falam pra gente, sabe? Tô de tornozeleira e você tem que atender ele. Como é que eu não vou atender? Da onde você é? Tramandaí. Da onde você é? Capão Novo. Da onde você é? Aqui de baixo, Taquara. Então, nós atendemos essas pessoas porque o presídio não suporta mais. A vaga do presídio é 80, tem 200, né? Então, eles estão em casa, estão em medida protetiva, mas estão em casa, né? E a gente atende essas pessoas. E para nós, a gente fica fragilizado nesse sentido, né? A gestão pública, ela tem que ter um olhar muito ampliado nesse sentido agora. Eu não sei como trabalhar a prevenção agora já nesse momento. Eu acho que vai ser difícil. Mas vai ter que trabalhar o caos que já está instalado aí. E o orçamento tem possibilidade, candidata, de investimento nessa área? Orçamento tem, sim. A gente tem um orçamento bom, só saber administrar o orçamento. Você tem que saber administrar. Aí é planejamento. Planejamento, administrar esse orçamento para que fique uma boa parte investido em segurança. Perfeito. Bom, vamos adiante. Agora a pergunta de Felipe Oliveira. Bom dia, secretária. Bom dia a todos novamente. Eu vou falar um pouquinho sobre saúde, né, enfermeira, que eu acho que é Nem gosto o da área. nosso chão, né? Nem gosto da área. Eu acho que a gente tem algumas situações, mas eu queria começar pelo fim, eu vou dizer, né? Porque eu acho que o hospital, ele é o fim, né? Ele não deveria ser o meio, né? E a gente tem diversos problemas aí, como, por exemplo, o hospital servir para cumprir funções dos postos de saúde. Felipe, eu vou discordar de né? você. O hospital não é o fim é a funerária. Não, eu digo fim no atendimento, né? O auge do atendimento. Depois da funerária, a saúde não serve para nada, né? Infelizmente. Então, eu queria entender da senhora, como é que a senhora quer integrar
esse sistema de saúde, né? Do hospital com o sistema público, né? Com os postos de saúde. E qual é efetivamente o plano para o hospital na gestão de vocês, né? Porque a gente tem uma intervenção municipal que já se estende há muito tempo, né? A senhora pretende manter essa intervenção? A senhora pretende fazer um novo hospital? Qual é o plano que a senhora tem para essa integração e para o hospital específico? Bom, Felipe, vamos começar do básico. Você falou lá o fim, mas a gente vai começar do início. O início é a atenção básica. A porta de entrada para qualquer coisa na saúde é a atenção básica. Então, implementar ações nas unidades de saúde que já existe aqui, né? Como implementar ações? Se a gente implementa ações onde a demanda vai para as unidades de saúde, desafoga o hospital, tá? Pode ser o turno estendido da unidade central e a unidade Canelinha, que são as duas maiores unidades, né? Isso também a gente já está revisando e vendo isso. Ou, como eu disse no debate, a implantação da UPA. Isso para um segundo plano, porque a UPA de 24 horas, que é para a cidade de 50 mil habitantes, pode ser muito efetiva aqui nessa cidade. Mas precisamos de parceria das duas cidades, São Chico e Gramado, tá? Mas pensando agora de imediato, implementar ações nas unidades básicas de saúde para desafogar o hospital. O nosso hospital não precisa construir um hospital novo. A gente não tem pernas para isso. Construir é muito fácil, né? Tem construtor que constrói e não entregam as suas obras aí, né? Então vou construir um hospital e quem vai tocar o hospital? Quem vai manter o hospital? Você sabe que é bem difícil você manter uma instituição de saúde, né? Mas implementar ações, sim. Talvez aumentar o hospital, criar novos atendimentos no hospital de saúde, tá? Quanto à intervenção, eu não sei ainda, a gente vai ter que estudar isso, ver se a gente consegue fazer uma parceria público-privada para o nosso hospital, ver se tem alguma instituição que queira administrar esse hospital. Mas antes disso, contratar pessoas técnicas para trabalhar no hospital, um administrador hospitalar que entenda daquela instituição, né? E pessoas técnicas. Eu não posso estar dentro do hospital, pessoas que não têm nem o segundo grau, que não entendem de hospital, saiu lá de um cargo e foi administrar o hospital. Isso aí não vai dar certo. E pessoas honestas, né? A gente está falando de transparência agora, falando de honestidade, né? A verba que é destinada, a prefeitura destina muito dinheiro para o hospital. Para onde vai esse dinheiro? Por que o hospital não consegue dar conta disso? Porque uma vez era conselho. Cadê os conselhos do hospital? Existe esse conselho no hospital ainda? Não existe mais, né? Ele foi destituído. Não existe mais porque eu era membro. Então, aonde foi parar esse conselho do hospital? Tem que parar de politicagem dentro do hospital e trazer pessoas que entendam dentro do hospital, que gostem da área da saúde, que sejam as pessoas da comunidade. Eu voto, sim, em trazer o conselho de volta. Pessoas da comunidade que querem o bem, que não ganham nada por isso, tá? Mas elas querem o bem do hospital. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre o hospital, já que a gente está nessa seara. O hospital teve administradores envolvidos de forma errônea com a intervenção. O atual administrador, ele saiu da sua cidade com problemas, né? Tem processos lá de Candelária e está fazendo um trabalho aqui em Canela. Como fazer? Porque pelo jeito parece que é uma coisa difícil para contratar pessoas que venham sem uma reserva, sem uma bagagem que não seja interessante para um hospital do tamanho de Canela. Olha, a gente proposta. Eu vou te falar tudo que gera o financeiro, né? Você vai ter que contratar uma pessoa, vai ter que pagar bem por essa pessoa, para ele vir. Começa por aí. Não vai vir um administrador num hospital grande trabalhar no nosso hospital aqui sem receber. Então, você vai ter que investir um dinheiro na capacitação e trazer essa pessoa... Capacitação não, trazer essa pessoa capacitada para tocar o hospital. Pode ser mulher, pode ser homem, indiferente da sua categoria de gênero, mas uma pessoa que tenha competência e ficha limpa. Eu acho que é importante isso, porque Canela hoje precisa dessa transparência de pessoas idôneas com ficha limpa. Né? Se é hospital, se é posto de saúde, se é prefeitura, não interessa. Qualquer cargo, meio ambiente, né? Então, trazer pessoas que possam contribuir, né? E pensando no canelense, não enriquecer, não ficar rico, né? O hospital não vai deixar ninguém rico, muito pelo contrário, vai dar muito serviço. Quem trabalha na área da saúde sabe, o Felipe sabe, o quanto é difícil você gerir tudo aquilo, são gerir pessoas, né? Além da parte administrativa, você vai gerir pessoas de vários tipos que trabalham ali dentro, porque trabalhar com a classe médica é bastante difícil. E a classe da enfermagem também, tá? Eu digo por propriedade, por experiência mesmo. Não é fácil você gerenciar pessoas. Né? E ainda mais dentro de uma área hospitalar, onde tem um hospital que precisa, que é totalmente filantrópico,
né? Ele é um hospital do povo. Então, você primeiro vai ter que ver esse hospital, quem são. A gente vai ter que botar um norte para esse hospital, trazer o conselho de volta, botar o nome nesse hospital, vamos deixar ele um hospital mais positivo, mais que ele represente coisas boas para a comunidade. Mas, candidata, a senhora entende que o conselho, por não ter pessoas qualificadas, por questão da comunidade, claro, teria condições de ajudar na administração? Já teve pessoas assim, já ajudaram na administração. Na verdade, o conselho, foram mentoras. como ele é estruturado, ele é mais uma questão consultiva e Isso, fiscalizatória, né? isso, E é verdade, se tu não tem um administrador e não tem um corpo administrativo que dê o norte, a comunidade tem condições de fornecer os subsídios, né? Isso aí. Porque a partir do conselho vem as necessidades e a fiscalização. Né? Mas toda a diretriz administrativa, ela tem que partir do comando enfim, da Secretaria de Saúde, que é vinculada ao hospital e que é o principal cliente do hospital, por assim dizer, né? Porque o hospital consome, em média, mais de 3 milhões de reais por mês do orçamento municipal, né? Então, sem dúvida aí, eu acho que, de longe, a maior rúbrica da administração Sim. pública em termos de transferência de recursos do ente público para um ente misto, eu diria assim, privado, né? né? Então é complicado, né? E eu concordo com a enfermeira Cristina, a gente não tem condições de abarcar sozinho a condição de um novo hospital. Talvez um hospital regional entre Canela e Gramado, mas daí teria que ter uma conjunção de entes. É pactuação, né? com o Estado, Pactuação né? com Tem o que saber se o Estado tem interesse, com os porque não assim, municípios, né? eu preciso, até a UPA, eu preciso pactuar com o Estado para ver se o Estado a gente tem condições de ter, não é assim, eu vou construir. Para o nosso ouvinte Não. que tá entendendo, a gestão municipal de saúde em Canela é o que se chama de tripartite. Ela é uma composição entre o governo, entre o município, o estado do Rio Grande do Sul e o governo federal. Cada ente entra com uma parcela, entre aspas, né? E depois entrou a gestão plena para nós, então a gente ficou responsável por toda a saúde. Então ficou bem complicado. Exatamente. E respondendo, Felipe, lá a tua pergunta, como fazer essa integração da saúde, atenção básica com o hospital, já é um sonho nosso que nós temos um sistema informatizado que assistem. Eu ia te perguntar isso. Não, a gente tem. Desculpe, te antecipei então. Não. E esse programa, ele é comprado, tá? A gente tem que trabalhar com o ESUS, que foi incorporado na System, comprado pela prefeitura. E todas as unidades eu tenho o formulário do paciente ali. E o que a gente quer é integrar o hospital com esse sistema. Por quê? O mesmo paciente que consulta lá no Canelinha, quando ele chegar no hospital, o médico que vai abrir o prontuário dele vai ver que ele consultou no Canelinha, que o médico medicou, o dentista do Canelinha, etc e tal, e a gente consegue dar continuidade a esse tratamento. O que a gente tem hoje? A gente não tem esse sistema, e isso dificulta para o hospital e para nós também, porque o paciente ele consulta de manhã no Canelinha, à tarde na central e à noite no hospital. Então ele tem um custo para o município muito alto, porque ele sai com 3 receitas diferentes de 3 profissionais diferentes, e ele não segue nenhuma. Isso sem falar na questão que é um problema que a gente não enfrenta ainda muito grande, mas que é cada vez crescente, principalmente no mundo desenvolvido, que é a questão da dependência química de medicação, né? Isso. Então tu imagina se tu não tem um sistema integrado, ele vai de manhã no posto de saúde, pega uma droga controlada, vai de tarde no outro lugar, pega outra droga controlada e termina lá no atendimento de madrugada pegando outra droga controlada. A gente termina na assistência social. Até essa integração deveria existir até com o setor privado, né? Porque nós, por exemplo, chega lá no nosso consultório às vezes, tu não sabe se o paciente já não teve no setor público, já não pegou remédio, já não está, né, utilizando para desviar, para fazer comércio dessa medicação. Eles omitem bastante, sabe? Porque é bem omitido e a demanda da saúde mental de Canela, gente, eu não sei, mas eu acho que está em 90%. Falando em todos, até tirando os usuários mesmo de drogas, mas a saúde mental de Canela, vou dizer que a população está doente. Eu ia dizer, não só de Canela, né? Ontem eu estava lendo uma reportagem sobre isso, o impacto dos jovens em relação à pandemia, agora as enchentes. E o quanto significativamente cresceu o número de depressão entre jovens e adolescentes e de ansiedade. Sim. Isso vai ser também um problema de saúde pública grande para os próximos anos e reflete na educação também desses jovens. A gente está implementando o nosso plano de governo. O que temos aqui é o básico que está no TSE. Mas a gente vai colocar o ambulatório de saúde mental voltado para todo o público, principalmente o adolescente ou o idoso. Que a gente tem, Canela tem uma população bastante envelhecida, tem muitos idosos em Canela, né? Então a gente está com bastante problema nesse sentido da saúde mental do idoso e tanto a física, né? Daí pensamos
vai estar no plano de governo esse ambulatório de saúde mental. O CAPS é uma coisa, o ambulatório de saúde mental é outra. Para tratar essas pessoas em grupo, né? Trabalhar grupos com pessoas técnicas, psicólogos, psicoterapeutas, implementar as práticas integrativas do SUS, que é o Reiki, todos isso aí, acupuntura, para ajudar a implementar. E as práticas integrativas complementares do SUS fazem parte do calendário. Então, isso é importante e vai facilitar e vai ajudar esses jovens, principalmente esses jovens que estão iniciando agora aí, né, eles ficaram robotizados na internet. E a gente precisa tirar esses jovens de dentro dessa bolha que eles estão vivendo, né? Dentro da sua casa, do seu quarto, só em jogos, trazer eles para fora. E que os pais consigam entender isso, que é importante trazer eles, né? Para essas atividades cotidianas que a gente vai estar aí implementando. Eu só queria, por fim, para entender, a senhora pensa em curto prazo retirar a intervenção do hospital? A gente vai ter que estudar isso logo no início. Se nós formos eleitos, a gente precisa ver a situação que está o hospital hoje. Nós vamos sentar essa semana e conversar com o administrador do hospital. Ele abriu para nós, que quer conversar com a gente, para passar a real situação do hospital. Porque hoje, como enfermeira e o Moisés, o meu vice, a gente não sabe a situação do hospital, a gente sabe da fala. Sabe que tem intervenção, mas como está o hospital? Não sei te dizer. Ele vai passar para nós a situação que está esse hospital hoje, para a gente ter um norte. Se vai tirar a intervenção, se vai manter a intervenção, o que a gente vai fazer? Então, nesse momento, não posso te responder essa pergunta. Tá? Vou ter que ficar meio... Não adianta tirar por tirar e gerar um caos na saúde. Gerar um caos na saúde. Isso não é a nossa intenção, né? Então, a gente tem que saber a real intenção do hospital para depois a gente tomar as devidas providências. Bom, vamos adiante. A gente tem bastante pauta, né? A gente agora vai para um lado de ouvinte. A gente convidou alguns ouvintes para fazerem algumas perguntas. E essa é a pergunta do Sandro Chauletti, que é diretor do Big Land, empresário. E o Sandro faz uma pergunta bem interessante. A gente hoje tem o principal vetor econômico, a matriz econômica, o turismo. E o turismo trabalha geralmente todo final de semana. E essas mães e pais que trabalham acabam tendo uma dificuldade por causa dos seus filhos, que não têm creche à disposição nos finais de semana. Como resolver essa questão de uma forma que os pais possam ficar mais tranquilos, tendo em vista que eles trabalham aos finais de semana? Olha só, pela legislação, veja, a prefeitura, ela pode sim, ela ter o aumento das suas escolas infantis, né? Só que a empresa particular deveria ter sua própria creche. Para que esse funcionário possa deixar seu filho no final de semana. Mas você está falando, nós somos uma cidade turística. Por que não ter isso no final de semana no serviço público também? Gente, só nós temos um problema grande em Canela, que é o não controle, né? Me fugiu a palavra agora, que é o não controle da natalidade, tá? Então, a gente tem muita criança ainda, temos muita criança na fila para a escola infantis. E essas mães que trabalham no final de semana vão ter que ter parcerias Podemos deixar escolas abertas? Não sei. Eu preciso ver ainda o Ministério da Educação, Saúde, que não é só deixar uma escolinha aberta para depósito de criança no final de semana. Não é isso. É muito mais amplo que isso, sabe? A gente entende que o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e a gente tem essa dificuldade mesmo, voltando na área da saúde, que quando esses pais vão vacinar essas crianças, levar essas crianças para consultar, né? Então, a gente também tem um outro lado. Então, é muito maior isso do que só deixar a criança com quem final de semana. Eu imagino que final de semana... Eu não tenho filhos, tá? Eu estou falando... Mas como eu trabalho na área, eu sei a dificuldade das mães que elas reclamam. Campanhas de vacina. Eu não posso levar vacinar meu filho no sábado porque eu trabalho na fábrica de chocolate lá em Gramado o dia todo. Gente, mas não tem um avô, não tem um tio, não tem uma família. E o pai dessa criança não pode levar essa criança a vacinar? Muitas vezes ele também está trabalhando. Mas aí você tem que ter rede de apoio. Candidata, tem que ter rede de apoio. Eu me lembrei agora porque assim, os empresários do setor turístico têm sofrido muito, principalmente nos últimos meses, e o que a gente ouve é que faltam incentivos do poder público para o turismo se desenvolver plenamente. Aí, para o empresário do turismo que ouve, de repente, isso, que deveria ser obrigação da empresa, eu não vou entrar no mérito, né, se deveria ou não, sim. Mas a questão do cuidado com as crianças e da creche seria onerar ainda mais o nosso empresário que não está conseguindo se reestruturar para manter a atividade. Isso não seria o poder público que poderia dar esse suporte? Poderia, mas eu vou te dizer que tudo ficou para o setor público, né?
ficou tudo para o setor público. Então, você imagina só, eu vou voltar a falar, você manter uma escola infantil de finais de semana, sábado, domingo, para facilitar, vai ter a contrapartida dos empresários? Qual vai ser a contrapartida? Não, a gente pode trabalhar junto, não tem problema nenhum, desde que eles tenham contrapartida. Não seria responsabilidade do serviço público. O serviço público já fornece isso durante a semana, os 5 dias da semana, né? Mas finais de semana vai ter que ter contrapartida, sim, do empresário. Porque o interesse é do munícipe, né? Da mãe, do pai que está trabalhando e do empregador. Mas a gente pode conversar, pode deixar aberto isso, senão... Nesse ponto eu sou obrigado a concordar com a senhora, apesar de ser empresário, porque eu acho que se desvirtuou a função da escola. Isso. A escola deixou de ser um centro de educação para virar um centro de deposição de crianças. Isso aí. E eu acho que sim, existe, tem que eventualmente o poder público auxiliar o empresariado na busca de uma solução para esse problema, mas eu acho que é importante a gente recuperar a função da escola. E a função da escola tem que ser educar. Né? E a função dos pais também tem que ser educar e tem que saber também e desenvolver e ser família é isso, né? Eventualmente tu buscar uma forma de ter as crianças. Eu sei que existem muitos pais que não têm condições, que às vezes a gente fala de uma posição privilegiada, né, com relação a esse tema, mas eu acho que é importante a gente desenvolver também o senso de que cada um precisa fazer a sua parte, né, e não só ficar exigindo. Primeiro, porque a gente é um país pobre, né, e um país pobre tem que escolher as suas prioridades, né, tanto na gestão pública, tanto na nossa como empresas, como famílias, enfim, e nesse ponto eu sou obrigado a concordar, apesar de ser empresário, de estar do outro lado do balcão, eu acho que sim, a gente já faz muito como empresário, concordo, mas eu acho que tem certas coisas que a gente tem que buscar uma solução conjunta, né? Isso. E não simplesmente sentar lá e dizer, vocês têm que nos entregar tal coisa, porque... Sim, Felipe, o que eu penso é... a gente conta com muitas famílias desestruturadas. A gente sabe que hoje o percentual, e a senhora da área da saúde, Sim. do percentual de homens que não reconhecem os filhos, nem formalmente no papel, quanto mais no dia a dia da criança. Mas eu acho que daí é a mesma coisa que a gente fala com relação à saúde, né? É mais fácil a gente fazer uma vacina, a gente fazer um programa de prevenção, do que a gente simplesmente pegar e deixar o hospital aberto para todo receber os doentes. Né? Eu acho que tu botar uma creche aos finais de semana, tu tá tratando o sintoma e não curando a doença. A causa, né? Então, talvez a assistência social junto, integrada e ajudando na reestruturação dessas famílias e buscando uma ação mais comunitária, né? Daqui a pouco não precisa ser a família, mas pode ter um sistema comunitário, claro, de apoio, claro, né? Centro comunitário. Todo. Enfim, as mulheres, cortando, Felipe, as mulheres, tem muitos pais que não estão criando seus filhos mesmo. E é a mãe que é a chefe da família. A chefe da família. E vou te dizer, eu tiro o chapéu para essas mulheres, porque elas têm empoderamento, elas conseguem trabalhar, elas conseguem dar conta do filho, né? Claro, eu estou dizendo a pessoas que têm rede de apoio. Ou é a avó, eu atendo muitas famílias que a avó fica com os filhos final de semana. É que a senhora falou muito dessa imigração que aconteceu em Canela. A gente tem muitas pessoas de fora, muitas famílias de fora, sim. E nem sempre contam com esse apoio, com essa rede de apoio. E, Felipe, o que a gente escuta muito, né, nessas reuniões com empresários, enfim, com comércio, é isso, é a dificuldade de contratação em final de semana de mão de obra, muitas vezes de mulheres, porque elas não têm uma opção de pronto, entende? Claro, deve haver uma interlocução entre o poder público e a iniciativa privada. Mas como resolver? Então, como fazer essa interlocução? Até que ponto a prefeitura conseguiria dar um suporte com a ajuda dos empresários? Vamos ter que sentar com os empresários, ver as demandas, todas as necessidades e chegar a um acordo. Eu acho que sim, tendo a parceria, não tem problema nenhum. As escolas terceirizadas do município são excelentes. Vou falar por elas porque eu tinha minha neta que estudava também ali na escolinha e acho assim perfeito, por que não? A parceria, né, a gente fazer um pacto com essas aí, ou porque, não sei, não necessariamente ter um depósito de crianças numa creche, mas incentivar o esporte, enfim, que as crianças possam no final de semana. O que ela já faz durante a semana, só que talvez um pouco mais lúdico no final de semana, né, que não fique em cima da educação. Educação não, o esporte é educação, informática é educação, outras terapias seriam educação para essas crianças, né? Elas já ficam a semana toda longe da sua casa. Será que vão ficar final de semana também para os pais trabalhar? Daí os pais nunca mais vão ver seus filhos? Meus questionamentos, cadê a família? Onde está a família? Porque eles buscam na escolinha à tarde as crianças, né? Já chegam em casa e estão dormindo. E já levam de manhã cedo de novo. Daí buscam de tarde de novo. E os filhos acabam tendo a referência à escola.
né? E isso a gente também, no nosso plano de educação, é isso, é trabalhar a qualidade de educação do município para que os professores tenham capacidade mental e física de tocar tudo isso, porque a gente está jogando tudo para os professores. Tudo para os professores, né? E esses professores têm capacidade para isso, mental e física? A gente tem estrutura física para tudo isso? Né? Então, tudo isso tem que sentar, tem que elaborar um plano, juntos. Quando eu falo juntos, é assistência, saúde, é o empresariado, né? A parceria da SIC, né? Essas coisas todas, porque está envolvendo toda a comunidade, né? Trazer representantes de bairros, né? Pais, mães, que a gente chegue num bem comum para todos. Tem um ditado que diz, né, que para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Isso. A gente não pode deixar só a cargo de um ou de outro, mas tem que ser uma preocupação de toda a comunidade, né? Bom, pessoal, vamos adiante. A gente tem bastante pauta aqui, bastante assunto. E eu queria entrar na seara da administração pública. A Anne vai fazer a pergunta. Nas suas entrevistas, candidata, a senhora fala na criação de 2 novas secretarias de esporte e de cultura. Nós sabemos que o atual momento econômico é bem complicado. A gente tem vindo de crises em cima de crises. Como fazer, enfermeira, para manter a eficiência do serviço público, mas sem onerar, mantendo a eficiência do atendimento? Como é que a senhora pretende criar 2 novas secretarias, aumentando o número de CCs? Qual a sua opinião em relação a isso? E, principalmente, do crescimento da cidade, que a gente precisa de serviços de qualidade. Mas como fazer sem onerar ainda mais a folha de pagamento da prefeitura? E a sua opinião em relação aos CCs? Eu vou te falar bem básico assim. Como fazer? Simplesmente com gestão, planejamento e seriedade. Se você tem planejamento, você tem administração. Sem planejamento, você não consegue. A gente tem um orçamento bom em Canela. Só precisa ser bem utilizado, né? Então, orçamento, planejamento, vamos utilizar. Claro que sim, precisamos da Secretaria de Cultura e Esportes. Precisa. Vai ter condições? Provavelmente sim. Você tendo pessoas técnicas nessas áreas que consigam ver isso direitinho, né? Para que a gente saiba usar do orçamento e planejar como isso vai acontecer. Quanto aos CCs, temos na gestão atual quase 200 CCs. Né? É necessário ter CC? Sim, eu creio que sim. Eu não sou contra CC de jeito maneira. A gente tem CCs que trabalham muito bem. Compensação, tem uma turma aí que Deus o livre, né? Mas esse não é o mérito. A gente tem pessoas que são qualificadas, tá? Pretendo trabalhar com CC, sim. Inclusive, ter comigo alguns que eu gosto bastante, que mostraram eficiência no seu trabalho, responsabilidade, né? Mas não este número, tá? Eu acho que pode-se trabalhar com pessoas capacitadas e técnicas em número menor. Tá? Em número menor. Eu não posso dizer que não vou trabalhar com CC. Eu acho que não. Eu não sei como está isso agora também lá dentro, né? Mas a gente pretende, sim, valorizar os que estão aí, tá? Valorizar, principalmente a valorização do funcionalismo público. Como que eu vou valorizar o funcionário público? Básico, qualificando, trazendo educação continuada para esse funcionário público, dando vez e voz para o funcionário público. Precisam. Você vê, eu sou enfermeira aí, né? Nós, a enfermeira, sou funcionária pública, eu e Moisés. Tivemos aumento de 3% esse ano. Só que nós, enfermeiros, não ganhamos aumento. Porque o gestor achou que nossa categoria profissional, excluiu nossa categoria profissional, mais 2 categorias, que é o agente de endemia e agente comunitário. E o agente comunitário ainda, ele tirou 20% agora da insalubridade delas, né? Achando que essa classe não merecia ganhar um aumento. Eu não quero ser esse tipo de gestora. Todos iguais, tratamento igual para todo mundo. Eu sou funcionária pública, fui contratada para aquilo. E por que eu não tenho direito ao aumento de salário de 3%? Ah, porque o meu piso é maior do que o nacional. Tá ali, eu também sou funcionária, eu passei num concurso. Então você tem que valorizar teu funcionário que está ali. E a gestão agora não valoriza esse funcionário, né? E a valorização é em conjunto. Mas valorizaram quem? O salário do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Esses tiveram aumento, e aumentos abusivos, de 25% e de 34%. E nós, enfermeiros do município, a gente não é uma categoria importante para ganhar 3% de aumento? Gente, era R$300 no pagamento.
A gente sabe que o executivo depende muito para trabalhar do legislativo, né? Sim. Falando em administração pública, como fazer essa interlocução, muitas vezes, quando não se tem uma base na Câmara? Como é que a senhora pretende fazer essa política com a Câmara? É isso que a gente está falando para os nossos vereadores. Não adianta a gente estar lá no executivo se não tem um legislativo junto. A gente precisa, porque não vai adiantar. Eles não vão apoiar nossas leis, não vão apoiar os projetos, né? Então, nós queremos muito que sejam eleitos vereadores do PP junto conosco, para que a gente possa fazer uma gestão de qualidade, eficiente e eficaz. Isso é muito importante ter essa parceria. E nada, conversando com as pessoas, a gente tem que ter a parceria. Eu voto a gente trabalhar juntos. Tem que estar junto. Ok. Felipe. Com relação a gente teve diversos problemas aí, né, nesses últimos anos aí, com relação à questão enfim, problemas na administração pública, né, seja de desvios de valores, seja de corrupção, enfim. Quais são as ideias assim, que a senhora tem para tentar diminuir isso, reduzir isso? Eu vi que a senhora já falou na questão dos CCs, né? Eu vejo que sempre se enfatiza muito, né, que não foram os servidores concursados que estavam envolvidos com esses problemas, isso, né? O que a senhora planeja, assim, né, em termos de governança para tentar mitigar esses problemas? Porque, enfim, é impossível a gente zerar essa situação, né? Porque são muitos funcionários. A prefeitura é hoje o maior empregador do município, né? É impossível que se tenha um controle absoluto, né? Uhum. Uma pessoa controlar tudo. Mas o que a senhora imagina, assim, que são mecanismos de gestão que possam vir a reduzir esse problema que a gente teve da corrupção aqui na cidade? Felipe, um comitê anticorrupção. Não vou dizer o nome bonito, que é Compliance. Mas eu vejo que você tem que ter um comitê anticorrupção. Pessoas junto com o jurídico, né? Temos advogados bons trabalhando, pessoas concursadas, para que a gente faça esse comitê e consiga definir isso, que a gente dê um pouquinho mais de transparência para essa gestão, que foi perdido isso aí. Confiança, não é transparência, é confiança. Que voltem a confiar nos funcionários, né? Tanto público, né? A gente precisa que a população olhe para a prefeitura de novo com carinho, não cheio de corrupção, desvio de verba, independente de onde desviaram, tá? Eu acho que isso agora a gente tem que aprender com o erro dos outros, tentar fazer diferente, e nós vamos fazer diferente. Esse comitê, a senhora pensa de servidores? Servidores. Ou de pessoas da comunidade? Também, por que não? Pode ter pessoas da comunidade junto. Como eu já falei que no hospital eu gosto muito dos conselhos, reativar os conselhos de voto. Os conselhos são muito importantes. Todos os conselhos, seja ele da saúde, da educação, da cultura, o conselho do hospital, trabalhar junto com essas pessoas. São pessoas da comunidade, né? Seria bem importante isso, né? Trazer junto as outras entidades de ensino, né? A gente tem parceria nossa aí, que é a UX, que é excelente. Tem projetos maravilhosos que a gente pode estar trabalhando junto, né? Perfeito. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta de ouvinte, e aí a gente vai abordar um pouquinho de desenvolvimento econômico e turismo também. Essa pergunta é do César Moraes Teixeira, empresário do ramo Fabril, né, junto à TechSul. E a pergunta é a seguinte: após as recentes enchentes que causaram uma grande tragédia no nosso estado, resultando no fechamento do aeroporto Salgado Filho por vários meses e impactando diretamente o setor turístico, que é o principal motor econômico do município, há a necessidade de diversificar a matriz econômica da cidade, e isso é uma pauta relevante. Diante desse cenário, como o candidato pretende abordar essa diversificação? E qual papel a indústria desempenhará nessa nova matriz econômica? Olha só, com todos os adventos aí que a gente teve aí meteorológicos, a gente precisa sim inovar. E eu voto na inovação, trazer de volta o empreendedorismo, né? O pequeno produtor rural, para que não seja só focado no turismo. O turismo é importante para nós, importantíssimo, mas a gente não pode esquecer que a gente tem empreendedores em Canela, né? São os pequenos empreendedores. A gente tem várias pequenas fábricas que precisam desse olhar carinhoso, né? O empreendedor rural também, o produtor rural. Por que não fazer uma cooperativa com eles e trazer para nós, para a cidade aqui, para nos ajudar nesse sentido, sabe? Eu acho muito importante. Temos pequenas empresas aí que estão gritando, me ajudem, por favor. E eles que mantêm aqui o nosso canelense, e essas pequenas empresas que mantêm. Temos muitas pequenas fábricas aqui no município, né? Pequenos artesãos que vivem disso. Então, também tem que ter esse olhar para essas pessoas, não só o grande empresário. O grande empresário, ele sofreu sim com enchentes, com a pandemia, mas não tanto quanto o pequeno produtor e quanto o pequeno empresário que nós temos aqui em Canela.
Felipe. Voltando a esse aspecto, né, a gente tem um grande problema aí, principalmente quando a gente vai olhar Canela em relação aos outros municípios da nossa região, aí a gente está em penúltimo lugar na questão do PIB per capita, né, da renda média da nossa população. A gente tem, por exemplo, uma renda média que hoje é metade do nosso município vizinho, que é o município de Gramado, né. O que vocês pensam, e aí já integrando um pouquinho com a área de educação, que foi um assunto que a gente já abordou, mas eu acho que a gente sempre tem que retornar, em termos assim de qualificação dessa população e dessa mão de obra, para que a gente possa também melhorar o desenvolvimento econômico e a renda per capita, que em última análise também impacta até no orçamento da prefeitura, porque quanto maior a renda, maior vai ser o retorno de impostos, né? Olha, Felipe, a gente já vem entrando no desenvolvimento econômico, né? Claro, eu já vou falando, mas a gente tem que reformular o SIDICA, trazer parcerias, para quê? Como Senai, SESI, sabe? E parcerias com a UX, trazer cursos, inovação tecnológica, né? Pegar leis de incentivo fiscal aí para trazer mais startups. Precisamos que o SIDICA trabalhe mais. Isso eu vou dizer que já é pedido de empresários mesmo. Eu fui num determinado lugar e ela disse, olha, eu preciso de sommelier e não tenho. Aonde treinar esse sommelier, onde ele faça um curso. Eu preciso de uma capacidade. De camareira, não tenho, né? Tirando a ACM, que tem cursos maravilhosos, eu vou fazer um elogio à ACM, que é uma entidade de ensino que trata, né? Então, eu preciso elogiar a ACM, que ela tem vários cursos que traz essa mão de obra qualificada que você está falando para trabalhar no nosso município. Mas a gente tem o SIDICA ali, que é maravilhoso também, só que tem que ser reformulado, trazer essas inovações tecnológicas, fazer parcerias com... Precisa fazer parcerias. Por que não trabalhar com parcerias com a UX, né? Que tem cursos maravilhosos, para que a gente qualifique essa mão de obra e o empresário não fique sem a mão de obra. E a gente consiga trazer esse canelense, isso sem custo, ou com custo muito baixo, né? Para que essa população consiga estar estudando e tendo a sua rede de emprego ampliada, né? Bom, vamos seguir. O tempo passa, né? A gente ainda tem uma pauta aí, eu ainda tenho um vídeo para ali apresentar para você, para a candidata comentar. Anne, turismo. Turismo. A senhora estava já antecipando também minhas perguntas, candidata. Desculpe. Que bom. É que eu falo rápido, Porque eu queria justamente falar da questão do turismo, da qualificação, da capacitação para oferecer uma boa experiência ao nosso turista. Sim. Mas a gente sabe que ainda Canela carece de uma marca forte do município em relação a turismo quando se compara com o município vizinho de Gramado. O turismo ainda é a nossa grande teia propulsora da economia. Porque quando a gente fala do turismo, a gente fala da hotelaria, a gente fala do serviço, a gente fala da gastronomia. Como fortalecer essa marca? Que tipo de incentivo a senhora imagina que a gente consiga dar para o empresário do ramo do turismo? E, principalmente, uma coisa que tem se conversado muito é o fortalecimento do turismo de negócios, que o município vizinho também trabalha muito bem já essa questão e que tem um ticket muito maior, que qualifica muito mais o turismo de uma cidade, porque é um turista que vai deixar mais dinheiro no município, enfim. Sim. Como a gente faz para fortalecer a marca Canela, candidata, e como a gente vai incentivar o turismo? Fortalecer a marca Canela ou resgatar a marca Canela que foi perdida? Nós precisamos resgatar a Canela. Não tem sua marca mais. Onde está a marca de Canela que perderam? Que era Paixão Natural. Né? Você vende canela como se fosse vender esse Gramado. Né? Então a gente tem primeiro então resgatar a marca de Canela, que é a Paixão Natural. Não sei por que foi perdida, mas vamos, né? Eu acho que isso a gente se perdeu nesse momento. Então resgatou a nossa marca de Canela para poder vender. Nós temos hotéis maravilhosos em Canela que podem receber esse turismo corporativo. Né? Trazer de volta os encontros, os eventos, porque a gente tem hotelaria, você acabou de falar, temos gastronomia. Né? Mas nós não temos espaços públicos para fazer grandes eventos. Públicos não tem, mas se a gente for fazer dentro de hotéis, que os hotéis estão capacitados, o centro de evento dos hotéis, a gente consegue. Não, claro, eu estou falando do evento aí não de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, a gente vai começar. Mas no futuro, a gente pensa assim num centro de convenções também. Né? Um centro de convenções seria importantíssimo para Canela. Por que não? Aonde fazer? Não, vamos estudar, vamos ver as necessidades. Mas eu volto a falar, precisamos da parceria público-privada para que isso aconteça. Para vender Canela de novo. Resgatando a marca de Canela,
qualificando os profissionais que vão trabalhar em restaurantes, em hotéis, a gente acabou de falar nisso, qualifica essas pessoas para você poder vender o teu comércio sossegadamente, né? E a prefeitura também. A senhora acha que seria possível algum incentivo fiscal para a área? Sim, com certeza. Candidata, com relação, eu vou entrar já no tema 9, que seria mobilidade urbana e meio ambiente, porque eu acho que principalmente com relação ao meio ambiente, a senhora falasse aí, né, no resgate da nossa marca, né, da paixão. Só um anexo, a gente vai soltar um vídeo, tá? Que vai estar junto com a tua pergunta. Perfeito. E a gente vai olhando as imagens e vai conversando sobre elas na sequência da tua pergunta, tá bom, Felipe? Exato. Porque a gente falou, né, em Canela, paixão natural, né? Uhum. E a gente tem um seríssimo problema de meio ambiente, que é a questão do saneamento básico, né? A gente tenta vender uma cidade que é paixão natural, mas aí se o nosso turista quiser, por exemplo, tomar um banho lá no Parque do Caracol, lá no Arroio do Caracol, ele não pode porque ele tá podre. Então, quais são as propostas da senhora para especificamente essa questão do esgotamento sanitário, do saneamento básico, do meio ambiente e fundamentalmente e entrando também no outro tema que está diretamente ligado a isso, que é a mobilidade urbana, como a gente trabalha essa questão da degradação do trânsito na cidade, que são duas situações que impactam fundamentalmente no nosso turismo também. Você está passando um videozinho aqui atrás, eu fui nesse lugar aí já, esse final de semana nós fomos fazer uma caminhada ali e a gente viu tudo isso ali, tá? Mobilidade urbana. Retomar o plano de mobilidade urbana que já tem, só não sei por que não estão seguindo, e foi aprovado na Câmara Municipal e a população aprovou, plano de mobilidade urbana. E agora a gente está participando também do plano diretor, né? Novo plano diretor para o qual foi contratada essa empresa. E contempla tudo isso. Mobilidade urbana, rede de esgoto. Eu não entendo como Canela fez tanto asfalto e não fez esgoto. Eles colocam o asfalto, mas não colocam o esgoto. Daí vem lá e o contribuinte paga por esse asfalto. Esse asfalto não foi gratuito. Eles vão ter que pagar por isso aí. Só que coloca o asfalto e não coloca a rede de esgoto. Tem 40% da cidade de rede de esgoto. É um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Porque esgoto, saúde, precisa de saúde, né? É saúde pública, você ter esgoto. Então, a população não pensa nisso. Fez asfalto na minha rua, mas o esgoto não fez. Né? Então, isso para nós é prioridade pública, de saúde pública, rede de esgoto. Agora a gente vai ter que quebrar o asfalto e fazer a rede de esgoto. Você vê, é um serviço que foi feito e não foi pensado. E no plano diretor, tudo isso está sendo pensado, né? Desde a mobilidade urbana, que a gente sabe que está um caos, né? A gente fala do trânsito, mas fala das calçadas. E as calçadas? E essas calçadas, todas quebradas, um cadeirante não consegue passear, a mãe com seu filhinho nessas calçadas de Canela. Não é só o trânsito, a gente está falando de outras vias, né? O trânsito não é só carro, né? Trânsito não é só carro, é isso aí. Então a gente tem que pensar nas pessoas também que caminham, aquele idoso que usa muleta, que usa bengala. É tudo quebrado essas calçadas, gente, são buracos. E daí quem é essa? É da prefeitura a responsabilidade ou é do comerciário? É daquele comerciante na frente da sua loja? Eu volto a falar, temos que trabalhar junto, parceria público-privada. Não é só a prefeitura. Eu acho que a gente tem que ser parceiros, né? Vamos trabalhar junto para melhorar tudo isso, porque é um bem comum, né? Sim, a fazer asfalto é da prefeitura, com certeza. Mas vamos pensar na rede de esgoto em primeiro lugar, que isso é importante. Candidata, sobre o que a gente está vendo ali. Centro de feiras degradado, um parque do Palácio abandonado. Lixo verde por toda a cidade, né? Se a gente acompanhar aí, a gente saiu para fazer imagens para esse vídeo e dificilmente um bairro não tenha lixo verde há muito tempo. Isso aí não é de uma semana, né? Sim. O que fazer? Eu quero que a senhora comece com os espaços públicos e depois falar um pouquinho sobre esse descaso com o lixo verde. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. É uma vergonha para nós canelenses, agora eu já me considero canelense, tá? Já tenho até título de cidadã canelense. E a gente toma as dores da cidade quando você ir morar aqui. Eu adotei Canela para ser minha cidade. Então, muitas pessoas fizeram isso. E para nós que estamos aqui agora, é difícil ver isso abandonado. Os bens públicos, centro de feiras, teatro, casa de pedra, abandonado por essa gestão.
Foi abandonado, sim. Gente, isso aí é um bem público, e bem público a gente tem que preservar, tem que reconstituir, trazer de volta essas coisas que eram de Canela. Elas são a nossa marca de Canela. A Casa de Pedra é linda, é maravilhosa, por que não fazer um centro de cultura ali, ou trabalhar junto com o pessoal da cultura na Casa de Pedra, né? O teatrão, o centro de feiras. O que a gente pensa do centro de feiras? Não sei, tem várias propostas, pode ser um ginásio, pode ser um centro de convenções, pode ser um mercado público de Canela, por que não? Colocar os comerciantes lá dentro, os nossos que ficam ali de ruas, centralizar num lugar, o turista vai adorar passear. Eu, como mulher, adoro. É um espaço tão grande que pode ser várias coisas, A primeira cidade, né? quando eu vou, eu pergunto se tem mercado público, eu quero conhecer. O turista vai adorar passear, mas precisa de uma cidade limpa, né? Não, o isso, lixo, eu vou chegar ali ainda. Tá, o lixo tem sido um problema constante não. de muitos anos. Mas aí eu te digo que muitos anos, desculpe falar, mas dessa gestão, porque eu não me lembro de outra gestão. A gente está com a cidade assim, com lixo no meio da cidade. Na porta da minha casa ficou 2 meses lá o lixo verde para ser recolhido, né? Eu não sei qual foi a proposta dessa empresa, junto com a gestão agora atual que está, para fazer essa coleta do lixo verde, né? Da limpeza da cidade. Não adianta plantar florzinha no centro da cidade se os bairros estão abandonados. Eles estão sempre arrumando canteira no centro da cidade, plantando flor. Mas cadê a coleta de lixo, tirando o lixo dos bairros? Olha a Vila Suzana, gente. Está abandonada. Olha, e eu não sou bairrista, tá? Não vou dizer porque vai em qualquer lugar que você vai, vai no Alpes Verdes, vai aqui na Santa Terezinha. A gente esteve passeando em outros bairros aí, não é só plantar flor, você tem que recolher o lixo. Não podemos deixar. Lixo é sujeira, é feio, é horrível para a nossa cidade. A Vila Suzana está cheia disso aí, desses lixo verde, aquelas pousadas que tem lá, acho que número de 33, se eu não me engano, foi falado, 33 Muitas pousadas. das imagens foram captadas lá. Isso, E olha, eu não estou defendendo isso, eu estou fazendo crítica mesmo, sabe? Por que não olham para isso, sabe? Tem que ter esse olhar, sabe? Precisa. Candidata, a gente tem mais uma pergunta de ouvinte, tá? E eu acho que é extremamente pertinente, tá? Matheus Faquin, né? Trabalha no ramo imobiliário. E ele fala, invisto na cidade, confesso que os IPTUs de terrenos são impraticáveis, muito mais caros, inclusive que Gramado, e a tramitação de projetos é extremamente morosa e sem qualquer previsibilidade. Isso tem me afastado e reduzido muito o interesse de investir e empreender em Canela, levando o olhar das pessoas para outras cidades. Como prefeito, qual o caminho para tornar o município mais eficaz no atendimento aos empreendedores na celeridade das tramitações? Desburocratização. A gente precisa desburocratizar. A queixa de todos os empresários é essa. Você não consegue porque fica moroso dentro da prefeitura. Fica ali parado ou no meio ambiente, ou nas obras. Então, a gente tem que desburocratizar. Talvez informatizar, que fique mais fácil para que essa população consiga acompanhar o seu projeto, né, lá na prefeitura. E eu acho que um caminho é esse aí, desburocratizar para facilitar para todo mundo. Eu sou do Conselho Municipal do Plano Diretor, a gente tem uma cadeira pela SIC, lá dentro do Conselho. Tem sido uma experiência de muito aprendizado, aí a gente está indo para 3 anos já lá dentro, e eu posso endossar o que a senhora está dizendo, e também acho que a gente tem que trabalhar com algumas questões aí, né, como autolicenciamento, que seriam situações que tirariam, porque a gente tem uma questão de burocracia que a senhora fala, né, mas não é falando mal dos servidores, né, não é porque o servidor é um burocrata, é porque ele está às vezes tão ocupado com outras situações e que são muito pequenas e que deveriam tramitar de maneira célere e sem ter um acompanhamento de, sei lá, vários servidores, como acontece hoje. Uma simples casa hoje lá dentro da secretaria tem que passar por 7, 8, 10 servidores às vezes. E é uma casa pequena, né? Às vezes a gente discute, eu me debato muito lá dentro do plano diretor, né? Porque às vezes a gente debate lá dentro do plano diretor coisas que são de dentro da casa das pessoas, né? A gente fica se metendo se a pessoa tem que construir um corredor, se tem que ter janelas, se tem que ter casa. Poxa, mas isso aí não tem que ser uma decisão do cidadão, né? Ele não pode fazer a casa do jeito que ele quer. Então é bem complexo isso aí, concordo. Mas acho sim que, e voltando, né? A gente tem que ter mecanismos de compliance nessas situações, né? Porque são situações que envolvem muito dinheiro, né? E que abrem as portas aí para corrupção, para o desvio, né? E a gente já viu isso, né? No setor. No setor, seriedade no setor. Né?
Concordo, imagino a senhora já se manifestou com relação a isso, imagino que vocês, como candidatos, apoiem essa reestruturação do plano diretor e Com vão certeza. ficar do lado do projeto técnico, né, Sim, e não da parte política. Nós estamos, eu e o Moisés e alguns vereadores, a gente vai fazendo um sistema de rodízio, porque não dá para sair em todos, Claro. mas eu já participei de 3, 4 reuniões do plano diretor, do estudo do plano diretor, e olha, eu acho que a gente tem que sim participar para poder entender, tem coisas ali que eu nem sabia, né? Então é tão importante você, como disse o Felipe, você vai aprendendo coisas e vai ficando maravilhada com o que pode acontecer. E acontecer da forma correta. Isso, da forma correta, sem desvios, com coisas honestas e que facilite para todo mundo, né? Que tenha uma cidade planejada. Candidata, justamente por a gente não conhecer de todas as áreas, de tudo, é necessário colocar pessoas qualificadas. Claro que é necessário também pessoas políticas para lidar com as Sim. situações, mas pessoas qualificadas tecnicamente nas secretarias. A senhora tem nomes em mente? Como é que a gente vai trazer pessoas qualificadas da iniciativa privada para se colocarem à disposição do poder público, para trazer essa expertise, esse know-how? Olha, eu acho que a gente tem sim pessoas qualificadíssimas no município de Canela. Precisamos dessas pessoas para que a gente faça uma gestão boa. Claro, nós somos novos, eu e o Moisés. Somos funcionários de carreira, somos concursados, né? Então, somos pessoas que temos o nome limpo. Então, acho que sim, a gente vai ter parcerias que as pessoas vão querer vir trabalhar conosco. Para quem nos acompanha e pretende votar na senhora ou escuta suas propostas, existem nomes já para secretarias que a senhora possa dizer de parceiros que estão junto, que gostariam de contribuir para a gestão? Não, a gente tem pessoas assim que a gente está estudando, está conversando com as pessoas, mas ainda nomes eu não posso estar falando agora, porque a gente está em estudo com essas pessoas, né? E a gente quer sim termos pessoas técnicas, né, com qualidade de serviço, para que apresente qualidade de serviço, pessoas honestas, e a gente está, sim, fazendo reunião com o partido, chamando essas pessoas para participar conosco, e a gente está tendo boa aceitação, isso é importante. Eu vou te garanto, vamos ter pessoas muito boas trabalhando conosco. Bom, o tempo passa muito rápido. Esse aqui né? só Muito fala do tempo, né? Alguém do tem que tempo? A gente é engessado pela legislação, A gente é né, secretário? engessado, Por nós a gente gente ficava a manhã inteira Mas conversando. a gente tem tempo e o tempo combinado com também as coordenações das campanhas. Eu quero já agradecer o Felipe. Muito obrigado. Mas eu que agradeço, foi um prazer, foi uma conversa muito legal. Anne, Da mesma forma, um prazer estar aqui. Obrigada, candidata, Imagina, obrigado. por responder tão gentilmente nossas questões. Imagina. candidata Cristina, eu quis encerrar antes para te dar o último tempo, para te fazer tuas considerações finais. Afinal, a rádio tem 75 anos de história, né? Uma rádio tradicional, e a gente faz muita questão de usar esse tempo de uma forma legal, forma propositiva. Sim, sim. E é exatamente por isso que eu gostaria que a consideração final fosse tua, de acordo com a tua campanha. Ah, que maravilha. Então, eu quero agradecer o Felipe, a Ana, a você, por dar essa oportunidade aos candidatos de estarmos aqui apresentando nossas propostas de governo. E numa rádio, assim, de 75 anos, meu Deus, olha que maravilha, né? É história para Canela, né? É história. E eu acho que vou fazer parte da história de Canela, como a primeira mulher candidata a prefeita. Por que não? Você é a primeira pergunta que você me fez, né? Então, para mim, é um orgulho fazer parte do livro de história, né? Como mulher, como empreendedora, como esposa, como funcionária pública. E dizer para a comunidade que sim, eu posso administrar essa cidade. Eu tenho muito respeito por todos, né? Sou uma pessoa honesta, sou esposa do Cléo Porte, que foi um excelente prefeito nas suas gestões. Não podia deixar de não citar o Cléo aqui, né? Evidentemente. E eu tenho a minha história, vai ser a minha gestão, não a gestão do Cléo. Vai ser a gestão da enfermeira Cristina, da mulher, né? O Cléo fez a gestão dele e essa vai ser a minha gestão. Mas as pessoas vão perguntar, mas o Cléo vai estar junto com você? Não. Eu vou estar na gestão junto com o Moisés, que é meu vice, né? E o meu secretariado. O Cléo, sim, pode, claro, eventualmente me sanar algumas dúvidas, né? Não tem por que eu isolá-lo de jeito maneira, né? Nem poderia. Mas a gestão será da enfermeira Cristina. Uma mulher com empoderamento, né? Quero que a comunidade confie em mim. Tenho certeza, não vou fazer promessas vagas e fúteis, como outras pessoas estão fazendo, né? Não vou estar debatendo com ninguém, não é minha intenção. Afinal, eu sou enfermeira, enfermeira é a arte de cuidar. Eu quero ser a mãe de Canela, né? A mãe de Canela, como o paciente me chamou. Ele falou, você vai ser nossa mãe. E com muito orgulho serei a mãe de Canela. Muito obrigado, Cristina, enfermeira Cristina. A gente vai se despedindo dessa entrevista. Muito obrigado pelas considerações. Obrigado
aos ouvintes e obrigado também aos participantes. E até uma próxima. Muito bom dia aos ouvintes do Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Entrevista.